PDT não pretende entregar a cabeça do ministro da Previdência, Carlos Lupe. Começa agora JBR News. Quando estourou o escândalo do INSS, o governo tentou achar uma solução negociada com o PDT. O ministro da Previdência, Carlos Lupe, sairia do ministério e o PDT indicaria um outro nome para a pasta. Não vai rolar esse jogo. Eu conversei com o líder do PDT na Câmara, o deputado Mário Heringer, de Minas Gerais, que disse muito claramente que não há a menor disposição do PDT e muito menos disposição do próprio ministro da Previdência, Carlos Lupe, em fazer isso. Lupe não irá pedir demissão por causa do escândalo do INSS. O governo, então, vai ter que achar uma outra saída ou então seguir no desgaste que anda tendo agora. O que acontece? O que está acontecendo? A Polícia Federal investiga a partir de coisas que foram descobertas antes pela Controladoria Geral da União, um imenso, enorme esquema de corrupção dentro do Instituto Nacional do Seguro Social, que é ligado ao Ministério da Previdência. De acordo com essas investigações, estariam acontecendo descontos irregulares na folha que é administrada pelos sindicatos, folha de previdência, descontos regulares nas contas dos aposentados ligados a diversos desses sindicatos. De acordo com a Controladoria Geral da União, desde 2019, mais de 6 bilhões de reais foram descontados desse jeito nas folhas que são administradas pelos sindicatos. Nem todos esses recursos seriam irregulares, mas é dentro desses recursos que estaria essa irregularidade, esse desvio, essa fraude. E o que acontece? Nessas investigações, a Polícia Federal apontou para a responsabilidade do ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, que foi indicado para o cargo por Carlos Lupe. E as investigações feitas ali, tanto pela CGU quanto pela Polícia Federal, apontam que o Ministério da Previdência já estaria alertado para a existência dessas fraudes desde 2023. E nada foi feito para conter essa irregularidade. E é isso o que hoje desgasta Carlos Lupe. Mas aí o líder do PDT na Câmara, o deputado Mário Heringer, usou a seguinte frase na conversa que ele teve comigo: não dá para, no primeiro sacode, quererem jogar a gente de fora do caminhão. O que Heringer está dizendo com isso? Que ele não aceita que, enfim, a responsabilidade disso recaia agora sobre Carlos Lupe. E Lupe também não aceita isso. Por quê? Porque aí, nesse caso, seria a segunda vez que Lupe se veria obrigado a pedir demissão por conta de problemas envolvendo o ministério do qual ele é o titular. A mesma coisa aconteceu quando ele era ministro do Trabalho no governo Dilma Rousseff. E agora, de novo, como ministro da Previdência, volta a acontecer. O que o PDT quer, segundo Mário Heringer, é a possibilidade de Lupe se defender dentro do cargo. E ele alega que lá atrás, quando ele saiu no Ministério do Trabalho, no final das contas nada teria ficado comprovado contra a Lupe. E aí, o que acontece? O que Mário Heringer diz? Que esse escândalo, essa situação, ela é anterior à presença de Lupe. É verdade, Lupe vai ter que explicar por que é que, então, alertado desde 2023, ele não tinha ainda feito nada para resolver essas coisas e porque uma pessoa indicada por ele, Stefanuto, estaria aí, segundo a Polícia Federal, diretamente envolvido nisso. Mas esse escândalo acontece já desde antes. Essa possibilidade de os sindicatos
fazerem esses descontos diretamente na folha dos aposentados ligados aos sindicatos acontece desde o governo Fernando Collor. É uma lei, na época do governo Fernando Collor, uma proposta, um projeto que foi feito naquela época pelo então ministro do Trabalho, Rogério Magri. E desde então vem. A possibilidade de desvios, de fraudes, ela é apontada desde o governo Michel Temer. Passou por todo o governo Bolsonaro e estoura agora. O governo Bolsonaro chegou a fazer uma medida provisória para que para que todo ano fosse renovados esses contratos com os sindicatos. Isso daí teve diversas emendas para que, enfim, esse prazo, essa anualidade fosse estendida e, no final das contas, acabasse não sendo cobrada. Mas, enfim, o que diz Mário Heringer agora nesse momento? Porque a oposição está recolhendo, já conseguiu o número mínimo de assinaturas para instalar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar esse escândalo. Mário Heringer, então, paga para ver. Se eles querem fazer a CPI, então o primeiro-ministro a ser convocado para dar explicações lá não tem que ser Carlos Lupe, tem que ser o ministro da Economia. Naquela época a Previdência era ligada ao Ministério da Economia, o ministro da Economia Paulo Guedes, já que, enfim, havia a suspeita de que os desvios, as fraudes já aconteceriam no governo Bolsonaro. Ou seja, Heringer está imaginando que uma CPI, como ele mesmo diz, e usando aquela velha frase que se fala sobre CPI, a gente sabe como começa, mas não sabe como termina, Heringer está pagando para ver, no sentido de dizer que se essa investigação começar, ela vai acabar se espalhando e atingindo outras pessoas além de Lupe. Então, nesse sentido, o PDT tenta segurar o seu ministro. E aí Lula não vai tomar, o PDT imagina, o passo dele mesmo demitir Lupe. Por quê? Porque o governo já está numa situação de crise, o governo já está com problemas de popularidade e na sua relação com o Congresso, e teme então que aí o PDT, com a saída de Lupe, saia do governo, vá para a oposição. São 17 votos a bancada do PDT na Câmara e votos que sempre têm sido muito fiéis ao governo. Mas Heringer diz que a irritação nesse momento é de 100% com relação ao governo, e que essa irritação era já anterior a esse episódio envolvendo Carlos Lupe. Enfim, um grande rolo, uma grande confusão que fustiga agora o governo nesse momento. A gente vai estar sempre acompanhando tudo para trazer para você análises, conversas exclusivas como essa que eu tive com o Mário Heringer, análises para que você fique por dentro de tudo. E aí a gente, enfim, faz a você aquele convite de sempre. Comente aí o que você acha disso tudo. Você conhece alguém ou foi prejudicado por esse esquema do INSS? Comenta aí que a gente vai gostar de saber. E se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Um excelente fim de semana para todo mundo e até a próxima.